ferramenta, esta forma de trabalhar, assenta numa lógica profundamente colaborativa entre os investigadores, os profissionais e os participantes, sejam estes, como no nosso caso, alunos do ensino básico e secundário, mas podendo ser também pessoas da comunidade local em que esta ferramenta pode ser utilizada. O perfil comunitário assenta numa lógica profundamente participatória, ou seja, todos os participantes vão colaborando e definindo aquilo que querem fazer. E isso para nós era muito interessante, particularmente se pensarmos que nós estamos a trabalhar com crianças e jovens e estamos a trabalhar com o objetivo de promover a sua educação para a cidadania. E, portanto, isso naturalmente faz tanto mais sentido quanto a lógica é uma lógica de estimular também a sua participação no processo. É a ideia de uma visão diacrónica do passado, do presente e do futuro. Ora, para nós, considerando que o nosso projeto era um projeto sobre educação para a cidadania, era muito interessante envolver as crianças e os jovens numa análise do passado, do presente e do futuro da democracia. E isto para nós era uma questão central, especialmente se nós nos lembrarmos que estamos num país, Portugal, mas podia ser outros países europeus, em que isso também acontece, em que temos uma clara carga de um passado totalitário e que, portanto, a reflexão sobre esse passado pode ser um importante instrumento para a educação para a cidadania das crianças e jovens. Nem sempre esse passado era intencionalizado e a reflexão desse passado era usada e muitas vezes o passado era até ocultado ou branqueado quando de facto, não se constrói a democracia sem essa consciência crítica da memória sobre a ditadura. Foi contar com professores e alunos de escolas básicas e secundárias e escolas públicas. E não deixa de ser interessante que num momento como este, em que os decisores da política educativa desvalorizam completamente a educação para a cidadania nas escolas, que nós tínhamos encontrado núcleos variados em vários sítios, como vão ver, de escolas, de alunos e de professores profundamente empenhados nestes projetos e profundamente empenhados na demonstração de que as escolas têm um papel nuclear na educação para a cidadania dos jovens. Esta vivência da cidadania, esta aprendizagem da democracia é uma tarefa central da escola e, por mais ministros e ministérios, evidentemente não pode ser uma tarefa deixada de lado ou menorizada na formação das crianças e jovens. E eu gostava, seguramente, de reforçar e de afirmar muito este nosso profundo reconhecimento e agradecimento aos jovens, às suas famílias, aos professores, aos diretores das escolas envolvidas, que permitiram mostrar que as escolas são, afinal, lugares onde se aprende e se vive a democracia. Um dos objetivos do estudo era testar a metodologia de perfil comunitário em vários contextos, numa diversidade grande de contextos. Quando iniciámos esta fase do projeto, contactámos com várias escolas, a partir de relações que tínhamos já com alguns elementos do grupo de investigação, e entretanto 4 escolas decidiram aceitar colaborar connosco. Essas 4 escolas já comportavam em si uma grande diversidade, tanto a nível da faixa etária dos alunos, como do grau e tipo de ensino, como do contexto envolvente em que estavam inseridas as próprias escolas. A nível de graus de ensino, nós tentámos percorrer todo o ensino obrigatório, desde do primeiro ciclo, segundo e terceiro, do ciclos do ensino básico, e o ensino secundário também, tanto a nível de CEFs, tínhamos uma turma CEF, e tínhamos também ensino regular. A título de exemplo, uma das escolas, nós tivemos a trabalhar em várias escolas, uma delas, do primeiro ciclo, era uma escola TAPE, estava inserida num bairro social, na periferia da zona da cidade do Porto. Outra escola, numa zona rural, em Barcelos, no distrito de Braga, essa nós tínhamos 2 turmas, tínhamos uma de segundo ciclo e uma de terceiro. Depois tínhamos mais 2 escolas de ensino secundário, ambas no centro da cidade do Porto. Uma delas tinha uma turma CEF, o resto era tudo turmas do ensino regular. Em primeiro lugar, torna-se importante realçar que todo o processo do perfil comunitário foi centrado num processo de participação e colaboração, sendo todo ele negociado, quer entre professores, quer entre diretores de escola e alunos. Portanto, este caráter flexível do perfil comunitário permitiu também uma articulação direta entre os objetivos dos conteúdos programáticos de cada disciplina e o objetivo do perfil comunitário. Portanto, foram definidos ao todo 16 temas em todo este perfil comunitário. Entre elas foram focadas as questões do ambiente,
da pobreza, da educação, como é que era a educação antes da democracia, como é que ela é no presente, como é que seria no futuro daqui por 40 anos. E todos estes temas foram identificados através da colaboração entre todos, entre os professores, alunos e dos membros da equipa que estiveram no terreno. Portanto, estes temas surgiram a partir dos próprios interesses deles em articulação com os conteúdos programáticos. Existe aqui um envolvimento bastante ativo e um protagonismo dos alunos, na medida em que os temas foram escolhidos por eles, com base nos interesses deles, em articulação com os conteúdos programáticos. Os vários grupos de alunos das escolas públicas envolvidas, juntamente com os seus professores, desenvolveram um projeto de investigação centrado na identificação das potencialidades e fragilidades da participação cívica e política na escola e na comunidade. Uma das premissas desta metodologia, do perfil comunitário, consiste no envolvimento de diferentes fontes de informação e na utilização de diferentes métodos de recolha e análise de dados. Nesta experiência precisa, os alunos não se limitaram a envolver atores do seu contexto escolar, como atuais ou passados diretores, professores e alunos, mas também ultrapassaram os muros da própria escola e foram procurar informação junto de pessoas da comunidade, nomeadamente junto de familiares, de amigos e de pessoas que encontravam na rua, ou líderes associativos, ou outros representantes de organizações sociais que pertencem à comunidade. Em relação aos métodos de recolha de dados, os alunos não se limitaram à tradicional pesquisa na internet e em livros. Eles utilizaram toda uma panóplia diversificada de metodologias quantitativas e qualitativas de recolha e análise de dados, como as entrevistas, os questionários, a observação, a análise documental. A título de exemplo, um dos grupos que se centrou na questão da pobreza, para levar a cabo a sua investigação, resolveu ir ao contexto de um bairro social, não só para conhecer as condições de vida em que aquelas pessoas viviam, mas também para contactar com uma instituição que trabalha de perto com esta população. Então tiveram a oportunidade de entrevistar 2 elementos de uma equipa do rendimento social de inserção. Nunca tinham tido essa oportunidade. Eles tiveram a oportunidade de conhecer algo que na escola não lhes era dado a conhecer. Esta experiência permitiu de alguma forma desconstruir alguns preconceitos que eles tinham até então. Para complementar esta informação recolhida junto destas coordenadoras da equipa do rendimento social de inserção, resolveram entrevistar um professor da Universidade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Porto, especialista na questão da pobreza e a exclusão social, no fundo para complementar a informação que já tinham recolhido junto destes profissionais que trabalham no terreno com a sua investigação teórica. Um dos grupos de trabalho que se focou na questão do acesso à educação, no passado, presente e futuro, acharam pertinente entrevistar uma ex-diretora, uma mulher que já tem mais de 40 anos de experiência profissional e que lhes podia fazer uma retrospectiva da evolução do acesso à educação em Portugal, desde o 25 de Abril até ao presente. Depois, para conhecerem quais as visões das pessoas acharam pertinente ir para a rua e fazer entrevistas de rua a pessoas de diferentes faixas etárias. Durante o trabalho do campo, como uma das premissas era o envolvimento de diferentes atores e organizações no processo de construção do conhecimento, os alunos tiveram a oportunidade de deparar-se com alguns obstáculos, nomeadamente, por exemplo, no caso das escolas, eles tinham que pedir autorização para a aplicação de determinados instrumentos, como é o caso dos questionários. E alguns alunos queixam-se do excesso de burocracia. Só para aplicarem um simples inquérito tinham que respeitar uma série de procedimentos que demoravam um imenso tempo, atrasando todo o processo de investigação. Neste caso, nós fomos ao centro de saúde, entregámos uma carta a dizer que queríamos fazer o trabalho, dissemos que era urgente e até agora não tivemos qualquer resposta. E depois pedimos para filmar lá e não nos deixaram. Nem nos deram qualquer resposta se podíamos ou não entrevistar as pessoas. De alguma forma, todos estes contratempos possibilitaram que eles tivessem uma gestão flexível do projeto de investigação, tendo que readaptar as suas escolhas, nomeadamente em relação às fontes de informação e aos instrumentos de recolha de dados que iriam utilizar. Conseguimos alargar nós aqui na escola, se nos baseássemos só nos nossos colegas ou nas escolas, estamos sempre à volta das mesmas opiniões.
opiniões, sempre à volta das pessoas. E assim alargamos os nossos horizontes com a opinião das pessoas que entrevistamos. Eu penso que realmente a escola é um meio fantástico para a promoção dos valores para a cidadania. É um meio por excelência, é um lugar por excelência onde os alunos podem aprender a desenvolver competências que lhes permitam mais tarde o exercício de uma cidadania ativa e participada. Como é de conhecimento geral, os horários têm vindo são cada vez mais limitados e são muito limitados às disciplinas consideradas estruturantes, restando pouco tempo, efetivamente, para práticas ligadas à educação para a cidadania. Se bem que a educação para a cidadania pode ser desenvolvida noutros contextos, em contexto de sala de aula, nos trabalhos de grupo que os professores, que os alunos realizam, nas visitas de estudo, como atrás falei, nos debates que são promovidos, na discussão de ideias, até na própria, quando selecionam determinados conteúdos. Portanto, a educação para a cidadania pode ser promovida e pode ser levada a cabo de uma forma transversal a todas as disciplinas e em vários contextos. Se bem que haver tempos específicos para isso, é evidente que facilita e que permite um trabalho mais eficaz nesse sentido. Era uma turma de Geografia C, mais concretamente, por acaso, alguns conteúdos programáticos a desenvolver enquadravam-se perfeitamente no âmbito do trabalho que nos foi proposto levar a cabo, não é? Pela Faculdade de Psicologia. Não havia também, não estava condicionada pela questão dos exames, já que era uma disciplina de opção. Foi um trabalho que teve um caráter muito prático, que permitiu aos alunos contactar com a realidade, pesquisar, utilizar metodologias ativas, discutir em grupo, confrontou-os também com aspectos para os quais eles não estavam não estavam muito à espera deles. Por exemplo, quando solicitavam uma entrevista, quando solicitaram contactos e não obtinham resposta, eles ficaram muito indignados. Quer dizer, acho que também tomaram contacto com realidades para as quais não estavam preparados e, portanto, isso só, ao mesmo tempo, é também positivo para a formação deles. Relativamente a este, permitiu-lhes desenvolver algumas competências ao nível da pesquisa, ao nível do trabalho do grupo, do debate de ideias, da discussão. Aprenderam também a tornar-se mais reflexivos, mais críticos e aprenderam uma coisa que eu acho que é fundamental. Aprenderam a partilhar. Aprenderam a partilhar e aprenderam a organizar-se, porque eles tiveram de se organizar. O trabalho foi todo organizado por eles. Só os temas distribuídos é que foram, enfim, sugeridos por mim face ao que foi proposto, mas a partir daí tudo foi levado a cabo por eles. A organização do trabalho, o planeamento, a calendarização, as estratégias, os recursos. E, portanto, acho que só foi extremamente válido em todos os sentidos e particularmente nesse. É sabido que muitos jovens, quando terminam o ensino secundário e ingressam no ensino superior, é uma das suas maiores dificuldades, não é? É tornarem-se autónomos, aprenderem a fazer sozinhos, sem grandes orientações. Ou antes têm a orientação dos professores, mas não têm aquele apoio constante e permanente que muitas vezes no secundário e no básico lhe é dado. É claro que neste trabalho que eles realizaram puderam contar sempre com o meu apoio, com a minha orientação, mas, como disse atrás, tudo partiu deles, tudo foi planeado por eles previamente e eu unicamente tinha um papel de orientadora.
quando eles assim o entendiam. Claro que tive um papel também importante na medida em que impus datas, recordava constantemente essas datas e alguns percursos que eles deveriam fazer, dei contactos, sugestões e estava sempre à disposição e estava sempre a acompanhar em todos os momentos o que eles iam fazer, mas era tudo da sua iniciativa. Sempre tiveram a ideia de que os trabalhos seriam objeto de uma exposição, sim, mas não de um debate tão aceso. E que eles gostaram e foi até um bom início, ou antes, um bom final do ensino secundário e foi assim uma possibilidade que eles tiveram de entrar também naquilo que é uma instituição de ensino superior. Eles sentiram que o trabalho ultrapassou se calhar as paredes desta escola e é gratificante, e certamente foi gratificante para eles perceberem que o trabalho também teve impacto fora da escola e fora do contexto da sala de aula. Deu-lhes relevância, ganharam algum protagonismo e acho que os jovens gostam de sentir que são apreciados, que os trabalhos são apreciados no bom sentido, não é? Que servem para alguma coisa, que foi o caso, não é? Estiveram na base de um debate. Nestes alunos assume particular importância porque são alunos, pronto, de meios mais fechados, onde a consciência crítica para estas questões às vezes não são tão abordadas, não é? E a escola fomentou-lhes isso, fomentou trabalhar questões que eles nunca tinham pensado que poderiam intervir e ter pensamentos autónomos sobre essas questões, como o direito das mulheres, a intervenção das mulheres na sociedade, o acompanhamento dos pais na escola. Isso foram questões que foram levantadas e que eu senti que eles ficaram mais sensibilizados e que aumentou-lhes o espírito crítico em relação a essas questões. Acho que formámos aqui uma consciência que não existia e que poderá ter repercussões muito, muito boas no futuro, não é? Destes meninos que agora são crianças, que se vão transformar em cidadãos do futuro. O pensar o passado, viver o presente e projetar o futuro, como foi este perfil que nós tentámos traçar nestas temáticas, foi importante e eu penso que no futuro estes cidadãos que estamos agora a formar terão essa consciência mais participativa na sociedade. A metodologia eu acho que foi interessante. A metodologia de ação, não é? De investigação à ação, em que os alunos foram para o terreno, acho que foi inovadora para eles, que não estavam habituados a fazer esse tipo de investigação. E em relação aos resultados positivos para os alunos, foram a vários níveis, enquanto cidadãos e enquanto alunos. Enquanto alunos, acho que tiveram uma aprendizagem de como trabalhar neste tipo de investigação. Enquanto cidadãos, também acho que foi muito produtivo para eles, sensibilizou-os para uma realidade que eles ouviram em primeira mão, não é? Na primeira pessoa, e que depois verificaram que na investigação que eles fizeram se complementava e que realmente se tornou mais concreta para eles, porque ouviram de pessoas reais que lhes contaram como é que as coisas se passavam. Foi um projeto que foi desenvolvido num espaço de tempo muito curto. Eu achei que os alunos estavam de facto motivados e envolvidos, mas quando começaram a ver o tempo a fugir e a verificarem que parte do seu trabalho iria ter que ser feito fora da escola e no seu tempo livre e nos fins de semana, senti neles alguma desmotivação, em alguns alunos, outros não, mas penso que foi mais a falta de tempo que tiveram, que poderia haver uma interiorização melhor, maior, com mais tempo.
Eu acho que esta metodologia é mais interessante do que aquela investigação mais teórica. Acho que o ir para o campo, elaborar um guião, formar grupos, entrevistarem as pessoas, o adequarem às vezes o guião à entrevista como ela estava a decorrer, há outra criatividade por parte dos alunos e outro envolvimento. O eles também construírem o próprio guião envolve-os no projeto de outra forma. Nós preocupámos-nos em formar jovens ativos, interventivos, participativos, e isto poderá ser um começo. Com certeza, quando se envolverem noutro projeto deste género, terão menos dificuldades. Também acho que o contactarem e o detectarem uma realidade como esta vai alertá-los para as mudanças demoram a fazer e só se fazem com a participação de todos e, portanto, isto poderá levar estes alunos um dia também a serem mais participativos e mais interventivos e a querer fazer essas mudanças, porque foram um exemplo para eles, não é? Abrir-lhes perspectivas de participação noutras áreas, não é? Quando saírem aqui da escola, não só aqui na escola, mas também lá fora. Eu gostei muito de trabalhar neste projeto, gostei de ver o envolvimento que os alunos tiveram no projeto, o entusiasmo com que participaram, talvez porque ajudaram também a construí-lo, não é? Com os temas que eles sugeriram. Participamos no vosso projeto com os alunos dos cursos profissionais, que têm uma disciplina no seu currículo que é realmente muito vocacionada para a área da cidadania, que é a área de integração, onde todos os temas relacionados, ou onde muitos temas relacionados com a educação para a cidadania, são abordados das mais diversas formas. Foi um projeto que teve um resultado muito interessante. Para começar, a metodologia do projeto, eu acho que é extremamente útil fazer um trabalho continuado como foi feito este. Este trabalho começou em janeiro, acabou em junho. Ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, que por ser um trabalho longo no tempo, que se pode ir perdendo o efeito, não é verdade. Muito pelo contrário, o efeito vai se cimentando, porque os alunos não refletem sobre as questões durante meia dúzia de dias, mas vão desenvolvendo um pensamento estruturado sobre essas questões, vão desenvolvendo as suas opiniões, a sua forma de pensar, os seus pontos de vista ao longo de alguns meses, devidamente orientados, neste caso, pelo professor Filipe Ribeiro, que era o que estava com o projeto, e mais do que isso, para além de desenvolverem e de estruturarem o seu pensamento, chegam a conclusões. E as conclusões a que eles chegaram, a maneira como eles as apresentaram, a maneira como eles debateram essas questões quando foi o seminário final, mostrou que realmente tudo aquilo que eles foram adquirindo, todos os conhecimentos que eles foram pesquisando nas mais diversas fontes de informação, tinham tido algum impacto sobre a sua forma de ser e a sua forma de pensar. Nós estamos aqui a falar de alunos especificamente neste projeto que têm entre 16, 17, 18 anos e que realmente estão numa idade que é absolutamente fundamental para cimentarem tudo aquilo que é o seu aspecto sociológico e tudo aquilo que dentro deles está ligado à cidadania. Eu acho que isso é aquilo que nós esperamos hoje em dia para uma sociedade que pretende que os seus elementos sejam extremamente versáteis. A versatilidade das pessoas, a facilidade que elas têm de implementarem novos métodos, novas metodologias, de serem criativos, de serem polivalentes quase, é muito importante. Por outro lado, o procurar várias fontes ou procurar a informação em várias fontes leva-os a obrigatoriamente terem que exercer um maior espírito crítico sobre as informações que recolhem. E porquê? Porque certamente nas diferentes fontes de informação poderão até encontrar opiniões discordantes, umas mais desenvolvidas do que outras, e não é suposto que peguem em todos os dados que recolheram e estejam de acordo com todos eles, ou tomem aquilo tudo como verdades absolutas. É suposto que, com o seu espírito crítico, analisem essas informações e depois delas retirem aquilo que acham que devem retirar. Daí a importância desta tal pluralidade de fontes de informação.
E aqui levanta-se o problema da internet, que hoje em dia, digamos assim, é a grande fonte de informação de toda a gente, e que muitas vezes as pessoas tomam como sendo a fonte de informação máxima, aquela que realmente veicula todos os conhecimentos, e se calhar nós tendemos a ser um bocadinho acríticos em relação a esta grande fonte de informação. Portanto, eu considero que todas elas são relevantes, sejam livros, sejam revistas, programas televisivos, programas radiofónicos, internet. Portanto, existe aqui uma complementaridade que permite uma visão mais ampla sobre os assuntos e que é absolutamente necessária. Uma grande capacidade de reflexão sobre temas que às vezes nós tomamos como adquiridos, sobre assuntos que nós tomamos como adquiridos. Reflexão sobre assuntos que se calhar os alunos não veriam como assuntos importantes, como algo que fosse primordial para eles. Por muito que nós queiramos, hoje em dia não é muito usual, e é pena, um jovem de 17 ou 18 anos ou 16 anos debater um assunto como a morte da social-democracia. E é pena que isso aconteça. Isso já aconteceu há uns anos atrás, a seguir ao 25 de Abril. Eu lembro-me que as pessoas na altura eram todas extremamente politizadas na medida em que discutiam ideais. Hoje em dia nós não vemos tanto essa discussão de ideais. Ora, este trabalho ajudou-os também a discutir ideais, ajudou-os também a discutir a organização da sociedade. Portanto, ajudou-os a analisar e a observar melhor aquilo que os rodeia. E isso, para mim, é outra das grandes vantagens. A maneira como os alunos se entregaram ao trabalho e a maneira como os professores que estavam no projeto o abraçaram também. A seriedade com que o trabalho foi feito. E realmente toda esta capacidade acrescida com que os alunos ficaram a nível da autocrítica e da reflexão sobre aquilo que os rodeia. Nós, a certa altura, perto do final do projeto, resolvemos convidar todos para irem lá num pequeno evento. A ideia era criar um espaço digno para também os estudantes que tinham estado envolvidos a fazer este trabalho nas suas escolas, terem a possibilidade de se encontrarem todos, porque havia escolas diferentes e, portanto, eles não se conheciam todos, embora tivessem estado a fazer trabalhos semelhantes em diferentes escolas, e terem a possibilidade de nos apresentar a nós e a outras pessoas lá, digamos, da comunidade académica. Havia outros investigadores, havia estudantes doutorandos, havia outros académicos que iam ouvi-los a falar sobre o seu trabalho. No fundo, era também isto. Portanto, numa apresentação um bocadinho mais dialogada, eles podiam falar connosco, discutir connosco aquilo que tinham estado a procurar e que tinham estado a descobrir. Portanto, havia esta intenção de contextualizar aquilo que tinha sido esta apropriação do perfil comunitário nas diferentes escolas, pelos diferentes estudantes, e criar não só um contexto mais de conjunto, para eles perceberem que não estava cada um no seu sítio a fazer uma coisa muito isolada, mas também para terem alguma coisa de volta. Terem, por um lado, uma afirmação de volta, uma validação, um espaço para poder verem também o seu trabalho valorizado, num sítio fora da sua escola. Já tinham feito apresentações na escola, mas sentimos que era importante criar um contexto de validação exterior também. O entusiasmo deles é muito diferente do nosso entusiasmo quando descobrimos coisas, e isto foi provavelmente a coisa mais interessante daquele evento. Tipo um brindezinho da descoberta de um conhecimento que para eles era muito especial, porque tinham ido falar com pessoas, porque se tratavam de coisas reais, se tratavam de coisas, por exemplo, podia ser violência doméstica ou podia ser a evolução dos sistemas de saúde, mas tinha consequências, isto é, havia jovens verdadeiramente preocupados com a evolução do Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, porque aquilo que eles viam do passado para o futuro era problemático, aquilo que eles viam, por exemplo, no passado eram coisas que eles não queriam que retornassem no futuro. O recurso a perfil comunitário revelou-se uma ferramenta particularmente interessante e positiva no contexto em que nós estivemos a trabalhar, por variadíssimas razões. Porque permitiu envolver de uma forma bastante horizontal, quer professores, comunidades educativas, mas os próprios alunos. E isto foi muito positivo porque os reconheceu como atores particularmente ativos neste processo de reconstrução do passado, presente e futuro,
e em todo o processo de produção de conhecimento sobre estas questões de direitos, de cidadania, de participação. Teve a ver com o facto desta ferramenta, do perfil comunitário, ter potenciado um diálogo intergeracional sobre questões que diziam respeito a todos estes intervenientes, não é? Mas que os permitiu pôr em perspectiva aquelas que eram as suas percepções e histórias sobre esta história de uma forma muito igualitária, muito equitativa e muito reconhecida, muito legitimada. Normalmente ficamos sempre com a opinião do professor. Não podemos debater todos, quer tenhamos opiniões diferentes ou iguais, não são para fazer isso de uma maneira. O que o professor diz, normalmente não há tempo para mais, nós não podemos discutir as diferentes opiniões que cada um tem acerca de algum assunto. Depois podemos perguntar aos funcionários, mas é sempre diferente. Portanto, ao sairmos para a rua para perguntar à comunidade, enriquecemos muito mais o trabalho, porque também conseguimos compreender o que se passa lá fora do contexto escolar. E não só, nós temos aqui na escola os trabalhos que temos que realizar. Este é um projeto diferente, é um projeto que nos leva a sair da escola, é um projeto que não se realiza aqui na escola sem ser os inquéritos e entrevista, é um projeto que precisamos de entrevistas e muito mais esforço, muito mais trabalho. Por exemplo, nós temos área de projeto e este trabalho foi um treino e sabemos no futuro realizar outros projetos deste género. No contexto escolar, o perfil comunitário contribuiu também para a produção de discursos alternativos, que muitas vezes a escola não veicula no seu cotidiano, todas as condições que potenciou ao nível de experiências na própria escola e fora da escola para desenvolvimento e aquisição de competências. Algumas destas crianças e jovens, destes alunos, por exemplo, nunca tinham ido além da escola, nunca tinham descoberto a escola numa perspectiva diferente daquela que todos os dias estão habituados a vivenciar. Passa por reconhecer que o perfil comunitário se tornou também particularmente significativo enquanto forma de promover cidadãos ativos e estes jovens de uma forma reconhecida, legitimada naquilo que eles são e que eles fazem e também considerando os seus pontos de vista. E, portanto, reconhecer que crianças e jovens são agentes, não são passivos, mas são ativos naquilo que também demonstram serem as suas opiniões e as suas visões sobre o mundo, sobre o passado, sobre as histórias que eles constroem e co-constroem com famílias, com as comunidades, com os próprios profissionais de educação, com os pares. Pronto. Eu tenho um amigo